Olá, eu sou o Marcos Valério XR, no dia 4 de fevereiro de 2021, e esse é mais um daqueles vídeos sobre temas que eu deveria ter tocado há muito tempo. E eu não vou fazer aqui nada parecido com uma introdução generalizada ao conceito de conservadorismo e falar nos principais autores, fazer aquela explanação sobre Burke, sobre Meister ou sobre Scruton. Não é o meu papel. Você tem muito material bom sobre isso por aí, em toda parte, você pode procurar. Minha pretensão é sempre oferecer um ponto de vista um pouco mais personalizado, em perfeita consonância com o que se entende sobre o tema, senão não vai haver nenhuma grande divergência entre a minha visão de conservadorismo e a maior parte das visões por aí, mas ao mesmo tempo pontuar algumas coisas que eu creio que são pouco desenvolvidas em algumas situações. E o mais especificamente fazer a confrontação desse conceito de conservadorismo com o neoconservadorismo. Aí sim que eu já tenho uma opinião mais radical e mais incisiva. Pois bem, o que é conservadorismo? Eu acho que ninguém vai, saindo do simplismo de que conservador é quem conserva, né? Acho que ninguém vai questionar que tem alguma coisa a ver com a manutenção de determinadas instituições tradicionais, a preservação de determinados processos, métodos e soluções que foram obtidas historicamente e que se mostraram, pelo menos minimamente, funcionais, né? Se você tem alguma coisa que está funcionando ao longo do tempo, mesmo que tenha lá seus problemas, suas dificuldades, você tem que pensar muito bem antes de resolver substituí-la por algo que você ainda não sabe se dará bom resultado. Principalmente evitar uma substituição radical e brusca. Então, dessa forma, algumas pessoas até pontuam que o conservadorismo não é nem uma simples questão de querer preservar as coisas. É, antes de tudo, um extremo cuidado com alterações, especialmente rupturas bruscas, rejeição de você chegar numa situação tal e alterar tudo de uma forma radical, sem que você tenha sequer bons motivos para acreditar que aquela alteração será bem sucedida. É claro que há várias formas de você pontuar isso. É bom observar também que não existe ninguém absolutamente conservador que quer conservar tudo. Isso aí não faz nenhum sentido. Caso contrário, todo conservador teria que estar defendendo, por exemplo, vamos defender a prostituição que sempre teve aí, vamos defender a criminalidade que sempre existe. Não, a questão não é essa. A questão são posicionamentos que nós, às vezes, até podemos questionar, mas nós achamos que são o menor dos males. Por exemplo, nós convivemos com a criminalidade. E a solução que nós temos para isso é criar um sistema jurídico e um aparato de repressão policial. Esse sistema é perfeito? Não, está cheio de problemas. Às vezes a polícia não consegue executar a sua função, às vezes a justiça falha, às vezes a corrupção na polícia ou na justiça. Mas qualquer experiência que se produzir no sentido de remover essas instituições tem resultados ainda piores. Então, mesmo que seja um mal, é preciso ficar com o menor dos males. Então, esse é um posicionamento. Por outro lado, também ninguém defende a revolução, a alteração absoluta de tudo. Todo mundo quer preservar alguma coisa. Todo mundo quer alterar alguma coisa. É uma questão sempre muito mais de grau, uma questão muito mais de quantidade do que qualidade. Agora, é claro, existem alguns limiares muito claros. Um conservador, invariavelmente, será anti-revolucionário nesse sentido de mudar tudo de uma forma brusca. Pode não ser no sentido de, o cara não vai ter nenhuma preocupação com relação a uma revolução em determinado setor da indústria. Vamos fazer um modo diferente de produzir aviões, produzir computadores. O ponto não é esse. Geralmente estão preocupados com questões mais profundas, são questões socioculturais. E aí sim, vai ter uma série de resistências contra posturas extremamente ousadas de alteração. É bom lembrar que os níveis também são muito dados. Por exemplo, e tem que ter muitas sutilezas. Uma coisa curiosa do conservadorismo é que talvez ele seja das doutrinas a mais flexível de todas, pelo modo como ele é aplicado em locais, contextos e tempos diferentes. Porque afinal, ele sempre vai estar conservando algumas coisas distintas, ainda que tenha alguns universais. Mas, por exemplo, durante a década de 80 e 90, um conservador na União Soviética podia ser muito bem alguém que estava querendo manter o sistema socialista no país. E que aqueles que promoveram a derrubada da União Soviética eram os progressistas, eram os revolucionários. Mas você também pode argumentar que, na verdade, esses que queriam essa derrubada do sistema, na verdade, visavam
retornar a uma ordem anterior, mais tradicional. Mas percebe que tem uma diferença muito grande entre você querer conservar um estado de coisas dado e você querer restaurar um estado de coisas antigo. Na verdade, literalmente falando, querer restaurar algo antigo não é conservar. Você é um restaurador, é uma coisa diferente. O camarada que hoje quer reinstituir a monarquia no Brasil, não dá para chamar isso exatamente de conservador, considerando que a gente já tem mais de um século pós-monárquico, sem julgamento de valor a esse respeito. Mas deveria ter um outro nome para isso. É uma coisa assim, até um pouco mais intensa que o conservadorismo, tentativa de voltar a um ponto anterior. Por outro lado, você também tem sempre a questão dos universais, né? Independente de você estar aqui ou na China, existem algumas tradições culturais que são meio que mais ou menos as mesmas na maior parte dos lugares. Por exemplo, quando você vai para essa questão da família, da preservação da unidade familiar, você tem essa resistência, como por exemplo a questão do casamento homossexual. Isso vai ter uma similaridade muito grande na maior parte dos locais do mundo. Pois bem, então essa é a ideia do conservadorismo. Você ter um cuidado muito grande com mudanças e você reconhecer o valor de instituições tradicionais que de um modo ou de outro têm mais ou menos funcionado ao longo da história. Elas pelo menos nos trouxeram até aqui. Então elas têm esse mérito. Elas podem ter problemas, elas podem merecer várias críticas, mas elas têm sim o mérito de alguma funcionalidade. E você não deve se precipitar em substituir isso por coisas que você sequer tem noção se elas realmente vão funcionar. Aí você tem esse cuidado de você ter essa moderação extrema. Às vezes até eu penso que melhor do que um termo conservador seria um termo moderador. Então você tem que ter esse cuidado com essas alterações. Muito diferente do pessoal que tem uma empolgação muito grande com novas ideias, com novas soluções que ainda não foram devidamente implementadas, devidamente testadas. É por isso que você vai observar invariavelmente que há uma correlação entre o seu grau de conservadorismo e a sua idade. Via de regra, as pessoas, à medida que elas vão envelhecendo, elas vão ficando mais conservadoras. Por quê? Porque elas aumentam a sua experiência de vida e elas vão começando a reconhecer certos padrões e vão começando a perceber melhor como que algumas coisas funcionam. E independente de você ter uma opinião positiva ou negativa sobre determinadas coisas, você às vezes é obrigado a reconhecer que determinadas coisas, bem ou mal, estão aí de uma certa forma funcionando meio que aos trancos e barrancos, enquanto outras você não sabe se vai funcionar. Então tem essa sutileza que você tem que observar, sem contar o fato de que você efetivamente se acomoda. Vai ficando mais fácil para você, à medida que você envelhece, você manter coisas do modo como você está acostumado. E quanto mais velho você for ficando, mais vai sendo desagradável a perspectiva de uma mudança radical. Então sim, tem esse comodismo também, tem essa facilidade de aceitação de coisas, e tem, claro, a sua situação de você manter também uma situação que lhe é confortável. Isso aí não pode ser negado. Mas tudo isso está interligado. Você sempre pode defender alguma coisa, mesmo uma coisa que seja benéfica para você, sob esse argumento perfeitamente válido de que não é só para você que ela funciona, mas para um determinado segmento da sociedade, e que bem ou mal está aí se mantendo enquanto você não sabe exatamente como é que vai ser se houver uma mudança, uma ruptura muito grande. Bem, até agora eu nem sequer toquei na questão da religiosidade, porque na verdade você pode perfeitamente bem ser um conservador sem ser religioso, óbvio, né? Não tão óbvio assim, mas a princípio sim, perfeitamente possível. Só que a religião é uma instituição cultural antiga, né? Milenar, tradicional. Então é natural que haja uma enorme convergência, uma imensa intersecção entre o conservadorismo e a religiosidade, especialmente das religiões mais tradicionais. Então sim, esse é um dos motivos pelo qual você deve entender o conservadorismo nesse sentido, e sobretudo de manutenção de instituições que têm se demonstrado minimamente funcionais. Porque apesar de todos os pesares, apesar de todos os males, as religiões têm um papel organizador na sociedade. E a gente vê, por exemplo, com muita clareza o que acontece em situações de vácuo estatal ou em comportamentos problemáticos de pessoas, o que às vezes a vivência religiosa pode fazer, às vezes sendo a única ou talvez a mais eficiente das formas de tirá-las, por exemplo, de maus hábitos. Aquele caso do indivíduo que vive tendo problemas com alcoolismo, não consegue se corrigir de jeito nenhum, aí de repente
se converte à religião e consegue sair do vício. Ou aquelas questões assim dos ambientes muito dominados pelo crime, e às vezes a única opção que o indivíduo tem de se livrar dessa possibilidade de uma vida criminal, ou até mesmo do assédio de criminosos, é assumir uma via religiosa. Ou seja, existe um papel claramente organizador da vida social exercido pelas religiões. Mais uma vez, com uma série de problemas, com uma série de pontos negativos, mas ainda assim, que muitas vezes tem se revelado um dos mais eficientes métodos de contenção de problemas sociais. Então, invariavelmente, vai haver essa correlação, mas o interessante desse ponto é você observar que o conservadorismo, ele vai, de uma certa forma, surgir de uma forma mais organizada, curiosamente, de forma recente. Na verdade, a maior parte das tendências ideológicas, das posturas políticas são mais antigas que o conservadorismo, porque elas tiveram que surgir primeiro para que o conservadorismo precisasse reagir a elas. Na verdade, teve que surgir primeiro o liberalismo, propondo alterações, para que pudesse surgir, pelo menos se destacar, um conservadorismo. Por exemplo, uma das formas mais primárias de liberalismo, no sentido geral, não econômico, é a reforma protestante. Até um determinado momento na história da Europa, você tinha a Igreja Católica com assim, uma hegemonia enorme no ambiente europeu. Aí veio a questão da reforma protestante, surgiu novas possibilidades de expressão cristã, e só então começou a haver uma reação, uma contra-reforma, e aí sim começa a fazer mais sentido se falar de um conservadorismo nesse sentido católico, em reação a essas novas reformas, essas novas posturas de igrejas protestantes. Ou seja, de uma certa forma, o conservadorismo é frequentemente uma reação à mudança, tanto no sentido positivo quanto negativo, tanto no sentido de você resistir à mudança por fatores já menos assim virtuosos, quanto no sentido de prudência mesmo. E não é por outro motivo que você pode utilizar a reforma protestante como um exemplo de algumas previsões que foram acertadas. Por exemplo, a Igreja Católica previu que com a reforma protestante, em algum momento, a religião ia se fragmentar. Iam surgir inúmeras igrejas, cada uma aperfeiçoando uma coisa diferente, e foi basicamente o que aconteceu historicamente. Além da Igreja Católica principal, que passou por pouquíssimas divisões ao longo da história, deu origem à Igreja Ortodoxa Oriental, Ortodoxa Grega, mas assim, praticamente se manteve coesa ao longo da história. Ao passo que a reforma protestante começou, aí surgiu luterana, surgiu anglicana, surgiu presbiteriana, e foi uma fragmentação assim indefinida. Então, sim, não que isso seja ruim, mas é uma previsão que foi demonstrada acertada, e tem uma série de problemas que podem ser derivados disso aí. Mas a questão é, para pontuar esse primeiro momento, o que significa ser conservador hoje é você ter esse extremo cuidado e também esse respeito a algumas instituições que cumpriram o seu papel edificador da história, e isso eu gosto de acrescentar. Bem ou mal, essas coisas que estão nos acompanhando há milhares de anos, elas nos trouxeram até aqui. Se você tem algum motivo para ter um mínimo de amor próprio, para se considerar até mesmo na posição de alguém que é capaz de propor mudanças, para você achar isso, você tem que ter um reconhecimento do seu próprio valor como alguém capaz de ver alguma coisa. E você é um resultado de um processo histórico. Então você não pode, por exemplo, desprezar toda essa tradição histórica e ao mesmo tempo ter uma noção de que você é capaz de alguma coisa, ter um mínimo de orgulho. Isso não faz sentido, porque nós somos essencialmente o nosso passado, toda a nossa memória, toda a nossa constituição se deu num passado, um passado extremamente entrelaçado, completamente fortemente determinado por todo o ambiente que nos cerca, que é uma herança cultural de diversas influências que estão aí, algumas há algumas décadas, outras há séculos, outras há milênios, outras há um período até indefinido na história. Nós não estamos soltos, nós não somos peças destacadas de uma teia, de uma tradição cultural. Isso tem que ser reconhecido. Ainda que você queira fazer mudanças radicais, ainda que você se veja capaz de propor ideais absolutamente revolucionários, ainda assim você é o resultado de um processo que inclusive permite o pensamento revolucionário. Pensamento revolucionário que você também não inventou, já está aí há algum tempo, já tem uma tradição revolucionária há um tempo. Então você tem que reconhecer isso. É insanidade
você achar que pode romper com tudo de uma só vez. E sendo assim, qualquer tipo de proposta que você tenha que fazer, você tem que ser muitíssimo cuidadoso, porque aí se torna uma arrogância extrema você achar que sem pelo menos um mínimo de atenção para esse processo histórico, você sozinho é capaz de projetar e idealizar uma utopia que só a sua simples imaginação e a sua simples vontade vai ser capaz de resolver todos os problemas. E digo de experiência própria porque eu já pensei isso, quando era moleque, e imaginava a sociedade ideal, tinha um monte de ideias lá, vamos fazer assim, 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 claro. E hoje eu vejo que é de uma ingenuidade, uma infantilidade assim, constrangedora. Curiosamente, ingenuidade essa que está quase sempre atrelada a uma incrível prepotência. Ou seja, mais um dos exemplos de que quando você amadurece, quando você vai envelhecendo, você vai ficando mais conservador. Ainda que você não abandone as suas visões de futuro, as suas esperanças, as suas promessas, as coisas que você realmente acha que é capaz. Eu acho que eu sou capaz, ainda até hoje acho que tenho ideias que poderiam ser implementadas. Acho que todo mundo pensa nisso, mas respeitando essa tradição, esse passado. Então, bem, isto é o conservadorismo de uma forma geral. Ele tem várias expressões. O conservadorismo no Japão vai querendo conservar algumas coisas que nós não aceitaríamos aqui, não iríamos querer manter, introduzir aqui. Na Índia vai ser de uma forma, vai ter várias expressões diferentes, mas o que ele tem de universal é a pretensão de fazer uma preservação, de manter algumas estruturas tradicionais, algumas estruturas que são vistas como minimamente funcionais na história. Isso é invariável. Bom, eu ia até dar prosseguimento ao assunto sobre o neoconservadorismo, mas como vai ficar grande demais, eu preferi dividir o vídeo em duas partes. Então eu vou ficar por aqui só no conservadorismo e o próximo vídeo sobre neoconservadorismo vai vir logo em seguida. Eu sou o Marcos Valério XR, no dia 4 de fevereiro de 2021. Obrigado por sua atenção.